Essa é a voz com muito reverb. Essa é a voz com muito delay. Essa é a voz com muito reverb. Essa é a voz com muito delay. Vamos dar sequência aqui, turma, onde a gente adiciona aqui e vamos falar do nosso reverb. Como é que a gente pode entender os parâmetros aqui do reverb? Para vocês entenderem como é que funciona, vai aqui em adicionar efeito. Aí você vai aqui em Space Maker, na verdade você clica aqui em reverb, né? Aí aqui Space Maker, que é o primeiro reverb. Como eu já falei, reverb é uma coisa meio estética, meio relativa, então você vai experimentar cada uma das opções que tem aqui. Claro que as opções são muito parecidas em relação aos parâmetros, mas o efeito e a entrega que cada um tem pode ser um pouco diferente para cada tipo de som que você busca. Então o que é que você vai fazer? Você vai experimentar um por um e ver que tipo de som está envolvido com a estética de música que você faz. Então nesse caso aqui eu vou botar o Space Maker, que é o padrãozinho que tem aqui, tem as informações básicas e dá para explicar para vocês numa retórica legal. Basicamente, o reverb simula a forma como o som se comporta em diferentes espaços. É como se você pudesse colocar seu instrumento em uma catedral ou em uma salinha qualquer. O conceito adiciona a sensação de espaço e profundidade ao seu som. A gente usa o reverb para criar a sensação de um instrumento estar em um espaço específico, ou então para adicionar uma atmosfera à nossa música. Então esses são os parâmetros mais comuns nos plugins de reverb. Mas lembrando também que em plugins diferentes podem ter nomes ligeiramente diferentes, ou parâmetros adicionais específicos. Então você vai ter que estudar pelo menos os básicos. No caso do size, ele simula o tamanho do espaço, ou seja, valores maiores criam a impressão de ambientes maiores. Já o mix controla o equilíbrio entre o sinal original, no caso dry, e o sinal processado com reverb, no caso wet. Ele é a mistura entre o sinal processado e o sinal não processado. Já o widgets é a largura estéreo do efeito de reverberação. Em poucas palavras, é como ele vai se comportar no seu fone de ouvido. Já o dup simula a absorção de frequências agudas pelo ambiente, assim tornando o seu reverb mais escuro ou mais claro, no caso, mais brilhante ou mais escuro. Aqui eu tenho as opções do tamanho da sala, que geralmente você vai de acordo com o tipo de som que você está gravando, você sabe muito bem como é que funciona isso. Então aqui vamos dizer que a gente tem uma sala muito grande, a gente tem uma sala menorzinha, a gente tem um som de uma catedral, de uma igreja. Aqui a gente tem um som mais metálico, que é o que eles chamam de plate. Aqui a gente tem o seguinte, que é o room, a sala, uma sala muito pequena, um quartinho, tipo com home studio, como a gente geralmente faz. Então temos opções aqui para tudo isso. Só que aí o que acontece? Você pode clicar aqui nos parâmetros e determinar o tamanho dessa sala de acordo com os parâmetros aqui abaixo, tipo size, aqui é o tamanho da sala. Você pode diminuir esse parâmetro aqui para você ter um resultado um pouquinho mais ajustado de acordo com o que você precisa. Aqui no Deepen, aqui geralmente você vai dar um reverb, mais ênfase nessa região aqui, sobrando uma ênfase nessa região aqui que está selecionada aqui. Aqui nesse caso eu não mexo não, porque geralmente eu acho interessante mexer nos outros parâmetros antes. Aqui nesse caso você tem o que? Você tem o volume. Mostrar uma forma que pode ser bem mais legal, só ficar atento, presente no momento. Vou te mostrar uma nova ideia e compartilhar conhecimento e coisa e tal. Comece entendendo como funciona a sua DAW. E aqui nesse caso você tem tipo um processamento de mixagem, onde você vai misturar ali mais ou menos também o efeito, como se fosse mono, um tipo de parâmetro também. Então vai ter um parâmetro ou outro que você vai ter realmente que ali que fuçar e descobrir e buscar sonoridade na base do ouvido mesmo, que nem tudo você vai ler aqui, você vai identificar exatamente do que se trata. Mas o que vai ser comum é o tamanho da sala, o parâmetro para você mudar o tamanho da sala, uma região para você selecionar ali uma frequência, e o botão de mixagem. Alguns parâmetros realmente são padrões e outros você vão descobrindo ali a partir do tato. Olha, você que quer fazer sua produção musical, vou te mostrar uma forma que pode ser bem mais legal, só ficar atento, presente no momento, vou te mostrar. Eu particularmente gosto assim mais seco, de forma que eu consiga só sentir que a voz se juntou com o instrumental, mas fora isso eu não gosto de muito excesso de reverb não. Então para mim aqui estaria interessante do jeito que tá. Como eu já falei, isso aqui é uma questão de tato auditivo, né? Você vai ficar aqui futucando com a mão, mas tentando entender com o ouvido ali que tipo de sonoridade você precisa. Então você pode usar o fone de ouvido para você ter retorno, porque sem um fone de ouvido eu acho que fica muito mais difícil você perceber. Então você testa fora na caixinha, testa no celular, testa no fone de ouvido.
você vai testando aí para ver que tipo de sonoridade você está buscando com esse reverb. Então reverb não tem muito o que falar não, turma. Reverb é uma coisa que você vai ter que estudar os parâmetros básicos para você entender ali que tipo de gosto musical, estético você gosta de ter no resultado musical que você faz. Mas aí você vai ter que buscar outros vídeos, outras ilustrações, porque esses plugins aqui, essas coisas, esses efeitos, não é tipo você assistir um vídeo, você entender como é que funciona e sai fazendo tipo um craque. Você vai precisar realmente estudar, jogar uma bola por muito tempo aí para você realmente se considerar um craque desses aplicativos. Mas o básico vocês conseguem entender logo de cara. Mas para vocês ficarem com o ouvido treinado, realmente vocês vão precisar passar mais tempo com essas ferramentas e induzir o ouvido de vocês a saber o que é que vocês estão procurando na hora de produzir. Então, para não perder tempo, vamos falar logo do delay. E você pode usar o delay também para fazer não só a questão estética, como você também pode fazer a questão do ambiente. Então, eu vou clicar aqui no primeiro parâmetro de delay aqui, não precisa selecionar um especificamente, porque todos os delays também vão ter parâmetros parecidos, com algumas exceções de um para o outro, né? Que alguns você vão ver alguns parâmetros a mais, outros você vão ver poucos parâmetros, aí você vai ficar meio confuso. Oxe, então como é que funciona essa ferramenta? É mais uma ferramenta que você vai realmente ter que passar aqui pelo ouvido para você entender o resultado e você ir buscando de acordo com o conjunto da sua mix. Vamos olhar aqui rapidinho como é que fica assim, só de usar esse padrão que já veio aí. Olha, você que quer fazer sua produção musical, vou te mostrar uma forma que pode ser bem mais legal. Só ficar atento, presente no momento. Vou te mostrar uma nova ideia e compartilhar conhecimento e coisa e tal. Comece entendendo como funciona a sua DAW. Primeiro você deve montar sua estrutura, contando a nova história como se fosse literatura, mano, e é só isso. Mantendo a evolução na base, pois são ossos do ofício. A sistemática, a forma prática, a nota no papel é simples matemática. Estrofe, ponte, meio, cipá, refrão. Eu achei legal, mas assim, não fica combinando muito, porque não dá pra entender bem o que é que tá lá atrás, né? Você entendeu ali que fica um delay legal, mas não dá para ouvir atrás da mix, não dá para entender bem o que está sendo dito, então fica só um ruído, mais uma informação na mente da pessoa. Então, para eu conseguir realmente ter um resultado que fosse prático usando esse delay aqui, eu teria que ouvir muito, comparar ele com o tempo, ver onde é que tem os espaços para que esse delay faça sentido e alterar os parâmetros aqui até eu ter o resultado que eu estou buscando. Deixa eu dar um play. Olha, você que quer fazer sua produção musical, vou te mostrar uma forma que pode ser bem mais legal. Só ficar atento, presente no momento. Vou te mostrar uma nova ideia e compartilhar conhecimento e coisa e tal. Comece entendendo como funciona a sua DAW. Primeiro você deve montar sua estrutura, contando a nova história como se fosse literatura, mano, e é só isso. Mantendo a evolução na base, pois são ossos do ofício. A sistemática, a forma prática, a nota no papel é simples matemática. Estrofe, ponte, meio, cipá, refrão. Primeiro organize ideia, depois pensa em introdução. Quando a ideia tá na mente, eu faço a gravação. E procurando instrumental que tenha coesão. O processo em seguida é o de edição. Para remover ruído, excesso de respiração. Olha, você que quer fazer sua produção musical, vou te mostrar uma forma que pode ser bem mais legal. Só ficar atento, presente no momento. Vou te mostrar uma nova ideia e compartilhar conhecimento e coisa e tal. Comece entendendo como funciona a sua DAW. Primeiro você deve montar sua estrutura, contando a nova história como se fosse literatura, mano, e é só isso. Mantendo a evolução na base, pois são ossos do ofício. A sistemática, a forma prática, a nota no papel é simples matemática. Estrofe, ponte, meio, cipá, refrão. Primeiro organize ideia, depois pensa em introdução. Quando a ideia tá na mente, eu faço a gravação. E procurando instrumental que tenha coesão. O processo em seguida é o de edição. Para remover ruído, excesso de respiração. Olha, você que quer fazer sua produção musical, vou te mostrar uma forma que pode ser bem mais legal. Só ficar atento, presente no momento. Dá pra entender, turma? Vocês vão ter que realmente mexer em cada um dos parâmetros aqui para você entender qual é o tempo, qual é o feedback, o volume desse delay que você quer, qual é a quantidade de repetição que você quer, qual é o momento que você quer que ele comece e termine. Então, são parâmetros que realmente você vai também ter que passar muito tempo aqui ouvindo, porque isso é uma coisa relativa de cada música. Não necessariamente todo parâmetro que eu determinar aqui e disser para vocês, faça isso, faça aquilo, bote aqui no time tal, no feedback tal, vai funcionar. Não é assim que funciona, turma. Vocês precisam parar e entender como é que funcionam os parâmetros. Em qualquer música você pega, coloca o delay e vai experimentando ali, funcionando ali os parâmetros no tato e no ouvido. Os principais parâmetros do delay são o timer, o feedback e o mix. No caso do timer, ele controla o intervalo de tempo entre o som original e a repetição. O feedback, ele determina quantas vezes o sinal de delay será repetido.
Valores mais altos criam mais repetições. E no caso da mix, a gente está ali ajustando o equilíbrio entre o sinal original e o sinal processado. E como cada tipo de plugin pode ter uma especialidade diferente, esse aqui tem o High Pass e o Low Pass. E o volume é uma questão normal, geralmente os plugins têm o volume ali para dar uma compensada naquilo que eles perdem. Mas o que você deve focar é no timer, no feedback e no mix. E aí, entendendo esses parâmetros, você percebe que não tem fórmula mágica para a gente construir um delay ou um reverb. Justamente porque a gente depende muito do tempo da música, a gente depende do instrumental, depende muito do gênero, então não tem fórmula mágica. Não tem um número exato aqui que eu venha te mostrar para você conseguir deixar sua música bonita. Então o resultado vem a partir da experimentação. Você vai entender o que é que os parâmetros fazem e a partir daí você vai fazer as experiências até chegar ao resultado que você precisa. Agora você já sabe mais ou menos como é que cada uma das ferramentas e cada um dos plugins interage. Então você já consegue com essas informações entender quando eu estiver mexendo aqui nesse projeto e usando esses conceitos, essas descrições, o porquê eu estou usando. Vocês já vão ter uma ideia assim básica de por que eu estou fazendo aquilo ali. Não vou necessariamente ter que explicar o que é compressor, o que é gate, o que é isso, o que é aquilo. Vocês já vão ter uma noção assim por alto do que é que eu estou falando. Daqui para frente eu considero que essas ferramentas básicas já estamos pelo menos superficialmente familiarizados e daqui para frente vamos só mexer no projeto, vamos só fazer questão estética, vamos só gravar, brincar e se divertir. Porque a linguagem básica até o entanto era isso aqui, ó. Vamos só repassar o gate, o equalizador, o de-esser, o compressor, o reverb e o delay. São as ferramentas mais importantes dentro da sua produção. É isso que você precisa conhecer e estudar um pouquinho cada dia. Eu vou salvar até esse preset aqui para depois a gente continuar falando sobre ele, dando mais detalhes aos pouquinhos, soltando aquelas coisas que a gente for aprendendo e aí a gente vai compartilhando um com o outro. Vamos ver como é que está o resultado aqui dessa produção assim, meia bomba que a gente foi fazendo só enquanto a gente ia tentando apresentar as ferramentas. Vamos ver o resultado. Olha, você que quer fazer sua produção musical, vou te mostrar uma forma que pode ser bem mais legal. Só ficar atento, presente no momento. Vou te mostrar uma nova ideia e compartilhar conhecimento e coisa e tal. Comece entendendo como funciona a sua DAW. Primeiro você deve montar sua estrutura, montando uma nova história como se fosse literatura, mano, e é só isso. Mantendo a evolução na base, pois são ossos do ofício. A sistemática, a forma prática, a nota no papel é simples matemática. Estrofe, ponte, meio, se pá, refrão. Primeiro organize ideia, depois pensa em introdução. Quando a ideia tá na mente eu faço a gravação e procurando instrumental que tenha coesão. O processo em seguida é o de edição, para remover ruído, excesso de respiração. Pronto, até aí onde a gente mexeu nos efeitos e nos plugins, o resultado foi esse aí. Claro que eu vou fazer a mesma coisa na faixa de cima. Eu vou dar um jeitinho aqui de clonar esse preset como eu já salvei. Eu vou repetir ele aqui na faixa de cima e usar os mesmos parâmetros na faixa de cima. É óbvio que eu vou fazer isso. Eu não vou fazer eu não vou buscar individualmente cada uma das coisas. Eu vou corrigir individualmente cada uma delas de acordo com o que for necessário. Então daqui para frente a gente só vai mexer nas faixas. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like. Deixe seu comentário, deixe sugestão aí de conteúdo para o nosso próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.